Paz do Senhor, boa noite a todos. É uma alegria imensa poder vir compartilhar com os irmãos uma palavra nessa noite. Agradeço a Deus pela bênção alcançada, né? Os irmãos sabem, meu pai estava hospitalizado e hoje, para a glória de Deus, ele recebeu alta, né? Então é um motivo de muita alegria, né? Não só apenas trazer a palavra do Senhor, mas também compartilhar com os irmãos que a oração tem poder, né? Que Deus, ele ouve e ele faz ainda milagres. Eu gostaria de chamar os irmãos para nós fazermos um momento de oração, agradecer a Deus, né, por este dia, pelo fôlego de vida, pela vida de cada um dos nossos, né, por até aqui o Senhor ter nos ajudado. Vamos orar, irmãos? Soberano Deus e eterno Pai, em o nome de Jesus, Senhor, nos colocamos diante de Ti. Senhor, primeiramente para Te agradecer, Senhor, por tudo que Tens feito por cada um de nós. Obrigada pelo fôlego de vida. Obrigada, Senhor, por até aqui ter nos ajudado. Obrigada, Pai, pela Tua fidelidade, pelo Seu amor, Senhor, com cada um de nós. Mesmo, Senhor, que nós sabemos que não somos dignos de receber esse amor e essa fidelidade. Mas nós Te louvamos, Senhor, e bendizemos o Teu santo nome, Pai, porque o Senhor é fiel e a Sua fidelidade dura para sempre. Neste mesmo momento, Senhor, eu gostaria de pedir perdão, Pai, pelas minhas falhas, minhas fraquezas, transgressões, tudo aquilo que tenho feito, Pai, que tem me afastado de Ti, do Teu altar. Sabemos que não há um santo, né? Não tem pessoas, Pai, que são dignas, mas nós cremos, Pai, que o Senhor é misericordioso, é longânimo e ama cada um de nós, mesmo sabendo das nossas falhas. E nós Te pedimos, Senhor, nessa noite, que o Senhor possa tomar as nossas vidas diante de Ti, Senhor, e nos moldar conforme a Tua vontade, conforme o Teu querer. Continua, Senhor, a cuidar, Senhor, de cada um de nós, dos nossos familiares. Continua a prover, Senhor, na necessidade de cada um de nós, dos nossos irmãos. Pai, que o Senhor possa, Pai, em nome de Jesus, cumprir a Sua vontade, o Seu querer nas nossas vidas. Te louvo, Senhor, e Te agradeço pela vida do meu pai, por ter tido alta no dia de hoje. Ele não foi um daqueles que entrou na estatística, Pai, devido a todos os problemas que ele tem de saúde ou pela idade, mas nós Te louvamos porque o Senhor é um Deus grande, é um Deus, Senhor, rico em amor e misericórdia, e por isso nós Te agradecemos, Pai, porque o Senhor tem nos sustentado, tem nos ajudado, tem nos segurado, Senhor, nas Suas potentes mãos. Senhor, sabemos, Pai, que grandiosa é, Senhor, a obra que o Senhor tem a fazer ainda na humanidade. E cremos ainda, Senhor, no milagre que o Senhor pode ainda fazer sobre as nossas vidas. Senhor, vai de encontro, Pai, a cada hospital, Pai, que os homens têm dito, Pai, que já estão chegando ao esgotamento, mas nós cremos, Pai, que o Senhor é aquele que pode, Pai, mudar o quadro, mudar situações. E nós Te apresentamos, Senhor, nessa noite, toda a equipe médica, Senhor, todos os enfermeiros, todos aqueles que precisam, Senhor, estar na linha de batalha, na frente de batalha, Senhor, para ajudar outras vidas. Te louvamos, Senhor, porque além do meu Pai, mais outras 4 vidas, Senhor, receberam alta hoje com a cura deste vírus. Nós Te louvamos, Senhor, porque o Senhor é fiel. Te louvamos porque, além de ser fiel, Pai, o Senhor nos ama, nos amou primeiro e por isso o Senhor tem, Pai, feito manifestar a Sua glória sobre as nossas vidas, a Tua misericórdia, Senhor. E o Senhor tem, Pai, ouvido a nossa oração, o nosso clamor. Senhor, muito obrigada. Te peço, Senhor, fica conosco nessa live, nessa noite. Alcança os meus irmãos, Pai, que têm colocado algo como impossível diante de Ti. Senhor, segundo a Tua vontade, Pai, nós Te pedimos, faça, Pai, o Teu querer. Senhor, segundo a Tua vontade, nós Te clamamos, Senhor, faça-se cumprir em nós, Senhor, e através de nós a Tua vontade. Entra com providência, Senhor, se é físico ou espiritual, se é um problema de doença ou se é problema de emprego, Pai, se é o mantimento que está faltando na casa do meu irmão, eu Te clamo, Senhor, nessa noite, entra com providência, entra com cura. Pai, nós cremos que o Senhor é o mesmo de ontem, hoje será eternamente, que o Senhor não olha, Pai, para cada um de nós, mas que o Senhor faz porque é para honra e glória do Teu santo nome. Tudo é, Senhor, para Ti e através de Ti. E nós
nós glorificamos o Teu nome nessa noite, Senhor, crendo, Pai, que o Senhor continua sendo fiel a cada um de nós, que o Senhor continua sendo misericordioso. Eu te peço, Senhor, nessa noite, usa-me, Senhor, como canal entre céu e terra, que os meus irmãos possam, Senhor, receber da Tua palavra, Pai, ser fortalecidos, ser renovados, assim como eu, Pai, é como uma espada, né, que corta para os dois lados, e por isso eu te peço, Senhor, continua a falar ao meu coração, continua, Senhor, a falar comigo, acalmar, Senhor, os nossos corações nessa noite, continua, Senhor, fazer a sua presença ser real, que o Teu Espírito Santo venha ter liberdade, Senhor, em nosso meio, e que nós possamos, Senhor, alcançar misericórdia, alcançar graça, Senhor, diante de Ti. Fica conosco nessa noite, para a glória do Teu santo nome, Pai, é o que eu te peço e te agradeço, em nome de Jesus. Aleluias. Louva a Deus, mais uma vez, pela vida de cada irmão que nos ajudou nessa batalha, né, em oração, porque Deus, Ele ouve a oração do justo. Se eu estou aqui hoje, e minha irmã também, minha família, nós somos gratos a cada um que se dispôs em apresentar a minha família, ao meu pai, né, nas suas orações, e o Senhor, Ele ouve. Amém? Agradeço muito a cada um dos irmãos. Eu gostaria de compartilhar com os irmãos nessa noite uma palavra que é bem conhecida, que antes mesmo do meu pai ter sido internado, ele estava falando ao meu coração acerca da fé e o medo, né? Nós vemos que a pastora, ela até postou no perfil dela, alguns irmãos também, tenha fé, não tenha medo, né? E são uma palavra que traz muito contraste, né? Ter fé e não ter medo, né? A gente sabe que é bonito falar eu tenho fé, mas na hora que realmente a coisa começa a apertar, vem o medo. Somos seres humanos e o Senhor, Ele conhece o nosso interior, Ele sabe até onde a gente consegue ir, né? E eu gostaria então de compartilhar com os irmãos nessa noite em Mateus. Aleluia, são algumas passagens que o Senhor trouxe à minha memória, mas a principal é em Mateus 17, amém? 17, 20, aleluias. Desculpa. Diz assim: Ele respondeu: Porque a fé que vocês têm é pequena, eu lhes asseguro que se vocês tiverem fé do tamanho de um grão de mostarda, poderão dizer a este monte, vá daqui para lá, e ele irá. Nada lhe será impossível. Aleluias. É um versículo bem conhecido, né, que os irmãos trazem à memória, né? Sempre quando fala da fé, a gente já liga ao grão de mostarda. Todo mundo sabe que o grão de mostarda é uma das menores sementes que existem. Algumas pessoas utilizam até para fazer auriculoterapia, se eu não me engano, o nome é esse. Quando você está com alguns problemas de dores, eles utilizam na sua orelha alguns grãozinhos de mostarda em alguns pontos que eles acreditam que é ligado aos nossos órgãos, né? Mas não é isso que eu queria falar com os irmãos nessa noite, é sim realmente sobre o grão de mostarda. Na agricultura a gente sabe que qualquer grão que vai ser plantado para dar um fruto ou alguma planta, ele é enterrado e ali ele começa um processo, né, de apodrecimento até que começa a brotar uma nova raiz e essa raiz começa a dar frutos. Né? A gente sabe que a mostarda ela realmente é um dos menores grãos que existe, porém, quando ela começa a crescer, ela é uma árvore muito frondosa. Ela chega a enorme estatura, que até pássaros vêm e se afugentam nela, né? Acabam se escondendo, tendo o seu alimento nessa árvore. E aí o Senhor me levou a meditar acerca de ter a fé do tamanho de um grão de mostarda. Não quer dizer que eu tenho que ter uma fé pequena, mas eu tenho que ter uma fé enraizada. E a gente sabe que nós temos que estar alicerçados, enraizados no nosso Deus, no nosso Cristo, porque é nele que vem a porção que nós precisamos de fé diária, a porção que nós precisamos para exercer a nossa fé. E eu trago hoje para as nossas vidas que a fé ela não tem proporção, né? Aqui Jesus ele estava falando com os seus discípulos porque um homem veio trazer o seu filho que era endemoniado para que eles viessem expulsar esse demônio e eles não conseguiram. E aí eles questionaram a Jesus, mas por que nós não conseguimos, né?
E aí Jesus falou, porque a fé de vocês é pequena, mas não quer dizer que é pequena em estatura. Quis dizer que eles falavam apenas que tinham a fé, que eles criam que Deus poderia fazer aquilo. Eles criam que Deus poderia libertar, poderia curar, poderia salvar vidas. Né? Era algo que era meio que de boca. Né? Não era aquela fé que hoje a gente prova, que é aquela fé que está dentro de nós e a gente tem a convicção daquilo que realmente o Senhor pode fazer. E aí eu quero levar os irmãos a meditar em Hebreus 11, né, que é um versículo muito conhecido, que diz assim, Hebreus 11, no primeiro versículo. Ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. Aleluias. Né? Então, assim, a fé é algo muito maior do que apenas um grão de mostarda, se a gente for colocar em termos de proporções. A fé, ela é algo que está nas nossas entranhas. É algo que está dentro de nós de uma forma sobrenatural que a gente não consegue explicar. Muitas das vezes a gente passa por alguns processos que as pessoas podem falar assim, mas cadê o seu Deus? Cadê a sua fé? E a fé que nós, como cristãos, temos que ter em Deus é que, se Ele fizer, Ele é Deus. Se Ele não fizer, Ele é Deus. A nossa fé tem que ser aquela que nos leva a crer que a vontade de Deus ela é boa, perfeita e agradável. Que independente da circunstância, da situação que eu estou vivendo, é o melhor para mim. Independente da situação que eu estou passando, o processo que eu estou passando, é porque o Senhor Ele tem algo com tudo isso. E essa é a fé que nós como cristãos temos que ter. É a fé que nós precisamos falar assim, opa, peraí, eu creio num Deus que faz milagres, eu creio num Deus que cura, eu creio num Deus que liberta, que transforma, mas eu creio num Deus que sabe o que é melhor para mim. O nosso Deus, Ele sabe o que é melhor para nós daqui a um minuto. Hoje nós estamos aqui conversando, trazendo um pouco da palavra de Deus, mas ao mesmo tempo, se eu não estivesse aqui, as pessoas ao meu redor teriam que ter essa fé de que o melhor foi feito. A mesma coisa eu trago para a vida do meu pai. A gente queria muito que ele estivesse aqui, né? Tava até conversando com a Wanda, porque assim, a última vez que nós nos reencontramos foi no Natal, né? Meu pai mora um pouco mais distante e no Marilene, na verdade, né? Que a gente que coloca as barreiras. Mas ali a gente começou a falar, poxa, mas e se fosse a última vez? Né? Então eu acredito que isso é o que nos traz mais medo, que mais nos confronta, né? A gente viu ele em dezembro e aí já tem 4 meses, e se fosse a última vez? Mas nós temos que crer que Deus Ele faz o melhor para cada um de nós, baseado na fé que nós temos nele. Nós temos que alicerçar nossa fé em Cristo, porque Ele sabe o nosso amanhã, os planos dele são melhores que os nossos, os propósitos dele são maiores que os nossos, e é nessa a certeza que nós temos que crer. Nessa noite nós precisamos elevar os nossos olhos aos montes, que é da onde vem o nosso socorro. Nós temos que clamar, temos que jejuar, porque o Senhor mesmo nessa palavra de Mateus ele fala, tem castas de demônios que só saem com jejum e oração. Tem muitas situações que nós precisamos passar e orar, e orar, e orar. Tem situações que nós precisamos jejuar, 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 e ali a gente encontra a graça do nosso Deus. Ali a gente encontra o favor do nosso Deus sobre as nossas vidas. É difícil falar sobre a morte, né? A gente estava meditando hoje num vídeo, numa palavra, é muito difícil. A gente sabe que é o fim da humanidade, mas a gente não está preparado para isso, ainda mais um pai, ou uma mãe, ou um filho, um ente querido, né, independente do grau, mas nós cremos que há um Deus que nos prometeu um lugar. Ele nos prometeu que haveria um lugar onde não teríamos dor, não teria mais morte, um lugar onde a gente estaria feliz com Ele. Né? Essa é a certeza do cristão hoje. É nisso que nós precisamos nos firmar, que o nosso Deus ele tem o melhor para as nossas vidas. E eu comecei a meditar acerca dessa passagem, acerca dessa fé. E aí eu comecei a ver acerca da fé, acerca do medo também, que diz assim, o Aurélio, tá, irmãos, pra gente ver qual que é a definição. A fé, de acordo com o Aurélio, é uma convicção intensa e persistente de algo abstrato, que para a pessoa que acredita se torna verdade.
Essa é a fé que está em Hebreus. E acerca do medo, né, que é uma coisa que indiscutivelmente todo mundo que passa por uma situação muito difícil vem o medo, né, o medo da perda, o medo de não sair daquilo, o medo de viver algo que a gente nunca imaginou, né, no caso que eu passei pela cirurgia, havia o medo de não poder andar mais. Então, assim, o ser humano, ele sente medo. E aí o medo, segundo o Aurélio, diz assim, é um estado emocional provocado pela consciência que se tem diante do perigo. Aquilo que provoca essa consciência é um sentimento de ansiedade sem razão fundamentada. É o receio, o medo de tomar... um exemplo, né, que ele colocou aqui, o medo de tomar manga com leite, que seria o exemplo dos nossos avós, né? Não pode tomar porque isso faz mal. Mas, na verdade, o medo ele é uma grande inquietação em relação a alguma situação desagradável. A possibilidade de um insucesso, né, da gente não conseguir chegar aos nossos objetivos. Aí vocês me perguntam, mas irmão, o que você quer dizer com isso? Eu quero dizer que nós precisamos nos agarrar em Deus. O medo teremos, mas o medo é algo emocional, é algo que a nossa mente nos leva a ter, independente de alguma situação. E o nosso Deus, ele fala que nós precisamos ter a fé do tamanho de um grão de mostarda. Em Hebreus ele fala que a gente tem que crer naquilo que a gente não vê, né? A gente tem que crer e nos agarrar nisso. Qual que é a minha fé hoje? Eu creio na cura, eu creio na libertação, eu creio na salvação. Eu creio que haverá um dia onde eu vou estar com os meus reunidos num grande coral e glorificando a Deus, porque ali não vai ter mais morte, não vai ter mais dor. Ali vai ser um lugar onde vamos estar felizes, né? Como carne, a gente vai sentir dor aqui nessa terra. Como carne, a gente precisa passar por algumas tribulações. Para quê? Para que a gente seja moldado conforme a vontade de Cristo. Em 1 Pedro também diz assim, deixa eu pegar para compartilhar com os irmãos. 1 Pedro 5 diz assim, no 5:9. Resisti-lhes firmes na fé, certas de que sofrimentos iguais aos vossos estão se cumprindo na vossa irmandade, espalhada pelo mundo. É uma palavra que foi escrita há tantos anos atrás, mas é tão real, né? Nós somos cristãs aqui da Gileade, aqui no Brasil, mas nós temos visto irmãos ao redor do mundo sofrendo por este vírus. Nós temos visto pessoas que estão clamando por misericórdia divina todos os dias. E muitos não têm encontrado essa graça, não que eles não sejam merecedores e nós fomos, mas muitos não estão encontrando porque é um propósito maior. O Senhor, ele quer nos mostrar algumas coisas com tudo isso que estamos vivendo, a valorizar muito mais a vida, a olhar os pequenos detalhes e falar, Senhor, eu sou feliz e não sabia. Muitas das vezes a gente passa por algumas situações, a gente fica depressivo, a gente olha e acha que tá tudo ruim, tudo tá errado. E na verdade não, a gente é feliz, só que a gente não consegue visualizar isso, vislumbrar essa felicidade. Porque muitas das vezes a gente olha para o vizinho e fala, poxa, mas o vizinho tem isso, tem aquilo outro. E é aquele ditado popular que as pessoas dizem, né? A grama do vizinho é mais verde. Não, igreja. A grama do vizinho ela pode até ser mais verde, mas você não sabe o cuidado, o trabalho que ele teve para deixar aquela grama verde. Às vezes é debaixo de sol, ele tá ali capinando, podando, tirando aquelas raízes ruins para que o jardim dele seja verde, florido, seja lindo, né? E muitas das vezes a gente só olha o aspecto, né? E não é isso que Deus quer que nós façamos nessa noite. Ele quer que a gente se agarre a Ele com as nossas pequenas forças, para que a nossa raiz, como sendo aquela do tamanho do grão de mostarda, se aprofunde cada vez mais nele e que nisso a gente possa florescer e através desse processo de apodrecimento até que as raízes comecem a brotar e ali realmente elas comecem a se firmar, a se fincar na terra, vai crescer uma árvore frondosa, algo que vão olhar para nós e vão falar, eu quero servir a esse Deus, porque ali tem mantimento bom, ali tem cobertura onde eu posso me abrigar da chuva, ali tem um lugar onde eu posso me abrigar dos perigos, né? Que nessa noite nós possamos nos firmar a esse Deus que é tão amoroso, que é tão longânimo, e olhar não só para nós, e olhar para outras vidas também que têm passado por tudo isso que temos passado. Hoje o Jefferson foi buscar o meu pai no hospital e, para a glória de Deus, o meu pai era o quinto que estava recebendo alta dessa doença. E aí as pessoas falam, mas é só os de idade. Não, ele falou que tinha uma mulher lá, mãe de um menininho de 30 anos. Então imagina a dor que seria para uma família perder
uma pessoa assim que tem uma criança pequena ainda para cuidar, né? Ontem eu estava vendo uma reportagem, as pessoas falam, nossa, isso é a mídia que está divulgando algo errado ou algo parecido, é sensacionalismo. Manaus, que é tão pertinho aqui da gente, as pessoas buscando socorro e os hospitais com as portas fechadas. Então que a gente possa orar mais uns pelos outros, não apenas para a Gileade, não apenas para a Vânia e a Wanda, mas que a gente possa orar pela humanidade. Assim como Pedro falou, a humanidade está sofrendo as mesmas dores que nós. Eles estão padecendo, assim como nós estamos padecendo aqui. Eu louvo a Deus porque a gente encontrou um hospital que conseguiu a tempo trazer a vida para o meu pai, conseguiu controlar essa situação, porque ele tinha alguns problemas de saúde, de idade, então poderia ali realmente ser, a última vez que nós tinha se encontrado poderia ter sido realmente em dezembro, mas eu glorifico a Deus porque o Senhor ele nos deu mais oportunidade, a oportunidade de abraçar, a oportunidade de dizer eu te amo mais vezes, a oportunidade de perdoar. Muitas das vezes a gente se aprisiona nos nossos medos, nas nossas dores e não libera perdão, não libera as marcas que ficaram no passado. Quando nós levantamos as nossas mãos para o nosso Deus, a gente falou, eu sou uma nova criatura. A gente tem que nascer diariamente de novo e nascer para Cristo, se firmar em Cristo, para que as nossas raízes sejam fundas, profundas, ao ponto de pessoas virem até nós e se abrigarem em nós e falar, eu quero viver este evangelho, eu quero me abrigar neste Deus, eu quero comer dessa comida que é boa, que nos traz alegria, que nos traz paz. Muitas das vezes a gente se angustia, a gente sente medo, a gente chora, porque somos seres humanos, mas nós precisamos crer e confiar que há um Deus que é zeloso, que Ele cuida da palavra dEle para que ela não volte vazia. Se Ele prometeu que é você e sua casa será salva, é você e sua casa que será salvo. A sua casa não se estende apenas a você, seus filhos e seu marido ou sua esposa, mas se estende aos seus pais, aos seus irmãos, aos seus cunhados. E eu creio que assim será na minha família. Meu pai é católico, tenho alguns irmãos que são católicos, mas eu creio que eu e a minha casa serviremos ao Senhor, porque não tem lugar melhor, igreja, não tem lugar melhor onde a gente possa estar. Que nessa noite as nossas raízes, como este grão de mostarda que é tão pequeno, possa se aprofundar cada vez mais no nosso Deus, se aprofundar cada vez mais, as nossas raízes se aprofundar cada vez mais nessa terra que é Jesus Cristo, nessa rocha que é Jesus Cristo, para que amanhã a gente possa se alegrar com os demais irmãos que vão vir em nós, vão vir para nós, para que a gente possa dar alimento, possa dar sombra, possa dar abrigo. O abrigo não está em nós, igreja. Nosso abrigo está no nosso Deus. Que nessa noite nós possamos trazer isso como reflexão. Vamos orar pelos nossos irmãos que estão espalhados pelo mundo, que estão vivendo as mesmas dores que nós. Nós não somos os únicos, igreja. Que nós possamos olhar com o olhar que Jesus olhou para cada um de nós com amor. O amor fraternal, aquele amor verdadeiro. E orar, porque o Senhor, Ele ouve as nossas orações. Eu louvo a Deus pela vida desse corpo de Cristo, que é a Gileade. Eu louvo a Deus por vários outros que estiveram orando nesse período pela recuperação, pela restauração da saúde do meu pai. Eu louvo a Deus porque o Senhor, Ele levantou um povo forte, um povo que guerreia as nossas guerras, que chora os nossos choros e que se alegra também com as nossas vitórias. Isso é o Evangelho, isso é viver Cristo. E que nessa noite nós possamos entregar a Deus o nosso melhor, que é a nossa fé em Deus. Que a gente possa verdadeiramente não ter a fé pequena, que é aquela fé só de boca, falar eu creio. Não, aquela fé que tem raiz. Sabe, aquela raiz que suporta todas as dores, porque sabe que o melhor o nosso Deus tem para nós. Ele sabe que o melhor, nós sabemos que o melhor o Senhor Ele já tem preparado. Amém? Vamos orar a Deus neste momento. Apresenta aquilo que você tem colocado de impossível diante de Deus, mas sempre lembre de agradecer, porque o Deus Ele tem o melhor para cada um de nós. Amém? Vamos orar. Soberano Deus e eterno Pai, em nome de Jesus, Senhor, nos colocamos diante de Ti.
Senhor, primeiramente para te agradecer e bendizer, Senhor, por até aqui ter nos ajudado. Obrigada, Senhor, por ter falado aos nossos corações dessa noite. Obrigada, Senhor, por ter nos alicerçado em tua palavra, Senhor. A gente já sabia que viria o dia mal. Nós só não sabíamos quando seria, mas nós cremos, Pai, que o Senhor sempre esteve ao nosso lado, sempre segurou em nossas mãos, Senhor. Pai, em nome de Jesus nós te pedimos, Senhor, perdoa tudo aquilo que nós temos colocado, Senhor, contra as nossas vidas, Pai, perdoa aquilo que a gente tem colocado, Pai, que vai de encontro aos nossos irmãos, Senhor, que nós possamos ser nova criatura todos os dias, que nós possamos, Senhor, nos alegrar com os que se alegram, chorar com os que choram, que nós possamos guerrear, Senhor, a guerra dos nossos irmãos. Senhor, vai de encontro, Pai, aos meus irmãos ali em Manaus, nos outros países, Senhor, que já estão tão sofridos, Pai, em o nome de Jesus, Senhor, faz cessar esse vírus, ou faz com que os médicos encontrem, Senhor, um remédio, arrumem, Senhor, uma vacina, Pai. O Senhor é aquele que pode dar a sabedoria a cada um de nós, e por isso nós te clamamos, Pai. Entra com providência, Senhor, nessa noite. Pai, em nome de Jesus, nós sabemos que temos muito que aprender ainda com tudo isso, mas eu te peço, Senhor, em nome de Jesus, que nós possamos sair de tudo isso, Senhor, de todo esse vendaval, de toda essa tempestade, Senhor, melhores, não só de falar, Senhor, mas com atitudes. Deus, em nome de Jesus, Senhor, toma cada um dos meus irmãos, Pai, que tem colocado algo impossível diante de Ti. Senhor, em nome de Jesus, nós cremos, Pai, que quando há o impossível para o homem, Senhor, para Ti não. O Senhor é o Deus que faz tudo se tornar possível, Pai, mediante esta palavra. Deus, em nome de Jesus, que as nossas raízes, Pai, possam estar firmadas em Ti, que nós possamos crescer, Senhor, e frutificar, Senhor, como este grão de mostarda, que nós possamos, Senhor, levar mantimento a outras vidas, que nós possamos levar, Senhor, o Teu amor, a Tua paz, Senhor, o Teu cuidado. Deus, em nome de Jesus, te louvamos e engrandecemos o Teu santo nome, Pai, porque o Senhor é fiel. O Senhor não olha, Pai, para a nossa pequenez. O Senhor é fiel pela Tua palavra, Pai. Por isso nós te agradecemos e bendizemos o Teu santo nome. Senhor, toma cada vida, Pai, que vai ver essa live ou que está agora ao vivo conosco. Senhor, faz um milagre acontecer. Senhor, que haja vida, que haja restauração, que haja cura, que haja libertação, Senhor, em nome de Jesus. Pai, sabemos, Pai, que o Senhor detém todo poder nas Tuas mãos, e por isso nós cremos e Te clamamos, Senhor, faz o Seu melhor sobre as nossas vidas. Sabemos, Pai, que a Tua vontade ela é boa, perfeita e agradável, e nisso nós confiamos, Pai, confiamos em Ti, na Tua fidelidade e amor. Senhor, fica conosco nessa noite, neste período, Pai, desta quarentena, em nome de Jesus, Pai, que nós possamos nos agarrar a Ti todos os dias, Pai, até que tudo isso se finde, ou melhor, até que o Senhor venha, porque é nisso que nós temos que esperar, Senhor, na Tua vinda, para que nós possamos, Senhor, nos alegrar contigo, Pai, naquele lindo coral. Deus, em nome de Jesus, Pai, coloca a Tua paz sobre as nossas vidas, a paz que excede todo entendimento, Senhor. Em nome de Jesus, fica com cada um de nós, Pai. Eu que te peço, Senhor, e te agradeço em nome de Jesus. Obrigada, Pai. E é isso, irmãos, até aqui que o Senhor possa abençoar a vida de cada um de vocês, que se houver algum problema, alguma enfermidade, recorra a Ele, porque Ele é o único que pode, Ele ouve orações. Amém, que Deus abençoe a vida de cada um nessa noite, e sem palavras para agradecer, é a bondade de Deus e aos irmãos, que Deus abençoe cada um, saudades de cada um de vocês, Deus abençoe.